falando. Antes de mais nada, eu gosto sempre de me apresentar dizendo quem sou eu. Eu sou Eduardo Tomé, sou administrador de empresas, sou analista financeiro e eu tenho também a página Papagaio da Baixada. Então, para você que não conhece, vá lá no Instagram e já me segue, @papagaio da Baixada, onde nós damos dicas de empreendedorismo e também falamos sobre histórias de empreendedores de sucesso na Baixada, no Rio e no Brasil. Tá bom? Já me apresentando mais uma vez, a gente vai começar a falar sobre o que é o MEI. A gente sabe que muita gente, autônomos, tem feito essa modalidade de pessoa jurídica. Mas o que vem a ser o MEI? O MEI é a nomenclatura para dizer que uma pessoa jurídica é um microempreendedor individual. Ou seja, é um profissional autônomo que provavelmente estava trabalhando na informalidade e ele se transforma numa pessoa jurídica, ou seja, se transforma numa empresa e ele começa a prestar serviços ou a vender seus produtos de maneira formal. Eu já avanço um pouquinho que o microempreendedor individual, ele é a forma mais básica de você hoje ser uma pessoa jurídica, de você ser uma empresa. É a forma menos burocrática de você se tornar um empresário. E aí, para todo mundo que já entrou, se prepara, porque hoje vai ter uma surpresa e uma grande dica que eu vou falar somente no final, tá? Então você fica ligado, vai marcando todo mundo que vier à sua mente, todo mundo que você acredita, que você acha que tem potencial, porque com certeza essa pessoa precisa dessa live, tá? Então, quem criou esta modalidade? Essa modalidade foi criada pelo governo federal com o intuito de formalizar e fomentar o empreendedorismo de maneira correta. Por exemplo, a gente sabe que muita gente vende roupa, muita gente vende produtos que ela compra e revende, muita gente presta alguns serviços dentro de casa e na maioria das vezes a pessoa não sabe o que está fazendo. Não sabe que ela tem direitos, que ela tem deveres. Então, o governo, pensando nisso e já sabendo que existia muita informalidade, eles decidiram criar uma nomenclatura para poder enquadrar as pessoas que prestam serviços, que vendem produtos, enquadrar elas como empresas, mas de uma maneira mais maleável, de uma maneira mais simples. Daí foi criado o MEI, a modalidade MEI. Por quê? Vou te dar um contexto. Hoje, para uma empresa existir, ela precisa vender, ter funcionários registrados, ela precisa pagar impostos. Só que, muitas das vezes, no país que a gente vive principalmente, os impostos são muito onerosos, são muito caros, né? Ser empreendedor no Brasil, literalmente, é uma façanha. Então, pensando nisso, o governo tentou fazer um pacote para poder formalizar essas pessoas, trazendo elas para poderem trabalhar de forma legal e poderem demonstrar para o governo que elas literalmente estão empreendendo, tá? Porque hoje a gente tem diversas formas de tributação. A gente tem a microempresa, a gente tem o MEI, a gente tem a empresa limitada, que é a empresa que tem sócios, a gente tem as SAs, que são empresas onde temos acionistas, que são diversas pessoas, temos capital social, tem diversas coisas por trás, e nós temos o MEI, tá? Então, assim, são diversas modalidades, e cada uma delas tem o seu nível de impostos, tem o seu nível de encargos a serem pagos, e aí surgiu o MEI, que é para aquela pessoa que na maioria das vezes trabalha sozinha, poder estar formalizada, tá? Preste muita atenção, você precisa desses conteúdos. Então, se você precisar,
Essa live vai estar disponível, volte quantas vezes quiser. Mais uma vez eu vou falar para você. Nós temos a empresa LTDA, que é uma empresa limitada, ou seja, ela tem um número contado de sócios, por isso LTDA. Temos o ME, que é microempresa, que ela se enquadra no Simples Nacional, que você já deve ter ouvido falar. Nós temos as SAs, que são empresas onde tem capital aberto, que são empresas que têm acionistas de proporções majestosas, e também temos o MEI, entre outras modalidades. Ok? Então a gente já sabe o que é o MEI, a gente já sabe quem foi que criou essa modalidade, e agora a gente vai aprender quais condições para me tornar um MEI. A primeira delas é: você não pode ser sócio de nenhuma outra empresa, nem participar de contrato social, nem ser titular em qualquer outra empresa. Então hoje, para ser um MEI, você tem que estar totalmente desvinculado de qualquer outra empresa, até porque ela vai ser vinculada ao seu CPF. Ok? Segundo ponto, você só pode contratar no máximo um funcionário. Como o MEI, o microempreendedor individual, só pode ter um funcionário, já é determinado, e ele também só tem um nível fixo de faturamento anual, o ideal é que ele só tenha um funcionário, ele só pode registrar um funcionário, tá? Então, mais para frente a gente vai entrar um pouquinho mais por dentro desse assunto, então já é um requisito básico e primordial para você. E o terceiro, ele tem que exercer uma das atividades econômicas prevista no anexo 9 da resolução CGSN número 140 de 22 de maio de 2018. Aqui a gente traz conteúdo e traz também aonde ele tá? Aqui a gente não tá trazendo conteúdo para você realmente sair daqui, ó, com a sabedoria na mente e com alegria no coração para poder seguir seu caminho e fazer sua empresa prosperar. Então, para ser MEI, dicas básicas: você não pode ser sócio em nenhuma empresa, você não pode ter mais de um empregado e você tem que se enquadrar numa das atividades que mais para frente, é claro, que o Eduardo vai trazer para você. Para você ter uma noção, são quase 430 modalidades que você pode se enquadrar como MEI. Então, já vai pensando aí, o que eu faço hoje? Eu vendo? Eu sou do comércio? Eu sou da indústria? Eu sou prestador de serviço? Isso daí já é um trabalhinho para você, para quando a gente for conversar mais para frente, você já vai saber em que você se enquadra. E aí a gente entra nas vantagens do MEI, do microempreendedor individual. Quais são elas? Primeira, não se faz necessário o pagamento de contabilidade. A gente sabe que o ideal é que você tenha uma empresa de contabilidade para poder acompanhar os seus custos. A maioria das empresas tem esse valor, só que é um valor oneroso. Geralmente, quando você paga um contador, é no mínimo um salário mínimo para você ter os seus pagamentos, ter toda a sua contabilidade sendo tocada por um escritório. Só que para o MEI não existe essa necessidade. Embora seja bom que se tenha uma contabilidade, ela não é obrigatória. Então é um ponto positivo para o MEI. Segundo, mais uma vantagem: isenção de imposto sobre nota fiscal. Geralmente é pago de 6% até 17% de imposto. Pensa, você paga sobre todas as suas vendas. Porém, existe a isenção de impostos sobre nota fiscal que você emite ao seu consumidor. Ou seja, existe a isenção. Você consegue emitir uma nota fiscal e você consegue ter a isenção.
Ou seja, você está formalizado e o governo, de certa forma, alivia para você. Bacana, né? Outra vantagem, a facilidade migratória de MEI para outras modalidades. Sabe o que é isso aqui? Por exemplo, vamos supor que eu abri a minha MEI em 2015. Beleza. E aí eu começo a falar bem, começo a trabalhar direitinho, começo a trabalhar legal e eu começo a ultrapassar a minha faixa do MEI, que eu vou falar mais para frente. Ou seja, eu tenho que mudar de classe. Não posso mais ser MEI. Porém, quando eu mudo essa modalidade, eu não perco o meu registro que eu fiz em 2015. Por exemplo, se eu comecei o meu MEI em 2015 e em 2019 eu preciso mudar, o meu histórico com a empresa, ele continua desde o ano de 2015. Eu só subi um pouquinho de nível. Beleza? E sabe por quê? Bom, para você poder ter um poder de crédito, se você for fechar um contrato, o seu tempo como empresa, ele conta muito, ele é muito importante. Então, assim, quando você tem esse histórico, o MEI te permite você ter uma visibilidade e as empresas que vão te vasculhar, vão te procurar e os consumidores que vão procurar os seus serviços, eles vão saber que você é uma empresa de tradição. Mais uma vantagem, diminuição da burocracia. Isso é muito importante. No país, para você ter funcionário, aqui a gente tem a CLT, né? Que é as consolidações das leis trabalhistas. Para você ter diversos funcionários, você tem que pagar diversos impostos, você tem que arcar com os encargos do funcionário. Para nós funcionários é maravilhoso, porque a gente está respaldado. Mas às vezes para o empresário é dificultoso, é trabalhoso manter, principalmente durante a pandemia. A gente viu que tinha muitos empresários que não conseguiam arcar com férias, não conseguiam botar os funcionários em casa. Então, no Brasil, realmente existe uma dificuldade na burocratização dos serviços, na burocratização dos encargos. Então, para o MEI é muito fácil, porque o MEI consegue emitir e pagar as guias dele, ele mesmo é o profissional, ele não precisa estar vinculado a uma contabilidade, embora seja muito importante. Então tem muitas facilidades que o MEI, para você que está começando como microempreendedor individual, agarre já essas vantagens. Mais uma, emissão de nota fiscal apenas para PJ. Uma vantagem do MEI é que ele não precisa emitir nota fiscal para o seu consumidor final. Isso é uma vantagem. Mas para empresas ele consegue emitir, o que é muito bom, né? Imagina você não poder emitir nota. Uma empresa nunca vai te aceitar, porque ela vai te ver como apenas um pequeno empresário. Ela não vai aceitar fazer um contrato com você porque você não emite nota. Então, para a pessoa jurídica, você pode sim emitir nota. E você não é obrigatório emitir para a pessoa física, para o seu consumidor final. E o pagamento da DAS. O que é isso? De maneira simples, olhando no seu olho, eu vou falar. O que é a DAS? É o documento de arrecadação simplificada. Documento de arrecadação simplificada. Olha que mágico. Ele é a guia para você fazer os pagamentos. Ou seja, quando você emite seu MEI, lembre-se, ele é totalmente gratuito, tá? O governo disponibiliza o MEI gratuitamente. Então, toma cuidado se te pedirem para pagar um valor antes, se tiver sites tentando te botar mais impostos do que você realmente tem que pagar, fica ligado, porque tem muita gente caindo nesse tipo de golpe. Então, você, quando se cadastra e vira MEI, automaticamente você tem que pagar um tributo que é o chamado DAS.
todo mês, dependendo do seu enquadramento, se você é comércio, se você é indústria, se você é prestador de serviço, você vai pagar um valor que sabe qual é esse valor? Ele é 5% do salário mínimo vigente. Hoje o salário mínimo deve estar mais ou menos 1.045, se eu não me engano. E aí você paga um valor percentual, 5%, mais algumas taxas que giram em torno, o final você vai pagar mensalmente entre 50 e 60 reais todos os meses. Isso já te garante você estar em dia com o seu MEI, ok? E se você deixar de pagar, sinto muito te informar que provavelmente você pode chegar a perder o seu alvará e perder o seu CNPJ. Agora, como tudo na vida tem o ônus e tem o bônus, né? Agora a gente vai falar das desvantagens. E aí eu já começo com uma que é muito importante. Todo MEI, ele só pode faturar no máximo R$81 mil anualmente, ou 6.750 mais ou menos mensal. Ou seja, o valor ele tem um teto. Você só pode faturar até R$81 mil. E aí você pode faturar, vamos supor que você abriu em janeiro. Você pode faturar em janeiro 5 mil, em fevereiro 4 mil, em março você pode não faturar nada, em abril você pode faturar 8 mil, mas você só pode chegar no máximo R$81 mil, tá? Isso é muito importante. Por quê? Porque você, empreendedor, se você ultrapassa esse valor de R$81 mil, você tem duas opções. Isso daí é uma dica de ouro, tá? Só aqui você vai conseguir essa dica. Se você passar dos R$81 mil até 20%, ou seja, vou fazer um exemplo para ficar bem claro. Vamos supor que eu, Eduardo, vendi lápis de cor a rodo. E aí eu ultrapassei R$81 mil do meu faturamento anual. Ou seja, eu até 20% do faturamento limite, até 20% desse valor, eu posso emitir uma guia de imposto à parte e pagar. Aí eu estou livre. Porém, se por um acaso eu for descoberto ultrapassando esse valor e eu não fiz esse trâmite, eu não declarei, eu não fiz nada, o governo pode me vasculhar e literalmente me cobrar todo o retroativo, tudo que eu devo a ele, e literalmente você não vai ter nem para onde correr. Então já perceba que você pode sim faturar, você tem que informar esse valor, é obrigatório, e eu vou te mostrar como fazer isso, mas você tem que estar ligado que você tem um faturamento a seguir. Porque você tem que entender o seguinte: o MEI, ele é o mais raso do tipo de empresa que você vai abrir. Só que quando você ultrapassa, é uma escadinha. Você já vai para ME, que é o microempreendedor. Aí você já paga o Simples Nacional, que todo mundo conhece. Se você sobe mais um pouquinho, você já tem que mudar o seu nível. E aí vai. Tem empresas que pagam lucro presumido, diversos outros impostos, mas hoje não vem ao caso. Então, assim, muito cuidado. É uma desvantagem, porque você pode acabar ultrapassando esse ponto e aí você tem que mudar. Mas mudar de nível é bom. Novos desafios são bons. E todo empreendedor tem que estar preparado para os desafios. E aí um ponto importante, uma dica que eu tenho certeza que muita gente não sabe. Vamos supor, se você abriu em janeiro, você tem o ano todo para faturar os 81 mil. Agora, e se você abriu em julho? Se você abriu em julho, você pode faturar os 81 mil? Não. Se você abriu na metade do ano, você tem que multiplicar o seu valor mensal
pelos 6 meses. Ou seja, se eu abrir em julho, eu só posso faturar naquele ano 40 e poucos mil. Entende? Porque foi no momento que eu abri. E no ano seguinte é como se abrisse uma nova carteira para você faturar novamente. Então entenda, como microempreendedor é fácil de você abrir, é fácil de você fazer, mas tem regras e você tem que cumprir. Uma nova desvantagem é o funcionário com piso máximo da categoria. Ora, se você tem um faturamento anual de 81 mil, você fatura mais ou menos mensalmente 6 mil reais, então você só pode ter no máximo um funcionário. Mas esse funcionário tem que estar com todos os direitos dele em dia, tem que ser registrado, tem que estar tudo direitinho. Ou seja, se você tem, e ele só pode ser no máximo o piso da categoria. O que isso quer dizer? Vamos supor que eu faço trufas e eu contrato uma chefe de cozinha. Eu só posso pagar no máximo o piso dela. Até porque, pensa no seguinte, se eu sou MEI e eu faturo 5 mil reais, eu não posso ter um funcionário que eu pague 3 mil, porque vai ser muito custo para a minha empresa. Isso você tem que estar ligado. Dependendo do seu serviço, você não vai poder ser MEI, porque só com funcionário, só com alguns custos, vai ultrapassar muito o teu custo de pessoas que você vai ter que ter. Isso pode trazer sérios problemas. Você não assinar a carteira de uma pessoa, por mais que ela seja sua amiga, às vezes ela trabalha com você, às vezes ela presta serviço para você, é muito importante você estar muito bem legalizado, porque amanhã depois isso pode virar um processo para você. Então tenha isso na mente. Terceira desvantagem, dificuldade com crédito. Até então, para o microempreendedor individual, tem muitas linhas de crédito eram negadas, porque é um microempreendedor, a gente vê que ele está começando e às vezes é difícil de você conseguir dinheiro. Só que mais para frente você vai entender que isso tudo está mudando. Beleza? Quarto, dispensa da aposentadoria por tempo de contribuição. Ou seja, quando você se torna um microempreendedor individual, você começa a virar uma empresa. Você tem que ter isso na mente. Então, você tem direito sim à aposentadoria, mas não por tempo de contribuição. A não ser que você pague uma guia a mais, e aí você tem que ver no INSS ou procurar entender na sua localidade como você faz para pagar um valor maior, além da DAS, para você ter direito a se aposentar por tempo de contribuição. Mas, em suma, a aposentadoria geralmente é por invalidez ou para quem é a partir de 60 anos, tá? Por tempo de contribuição não é permitido para MEI, a não ser que você pague um valor bem a mais do que é o normal, tá bom? E aí, mais uma desvantagem é a perda do seguro-desemprego. Esse, eu falei que eu estava falando com empresários, né? E eu também estou falando com você que está aí, está pensando no seu negócio. Se você criar uma MEI hoje e você tiver empregado, se você for demitido, automaticamente você vai perder o direito ao seguro-desemprego, que é um valor que o governo disponibiliza para a pessoa poder se realocar no mercado de trabalho. Então pensa, se eu, Eduardo, tenho CNPJ, MEI, e eu sou desligado da minha empresa, automaticamente eu não vou ter dinheiro, não vou ter aquele auxílio para me manter. Eu vou ter que meter a cara na minha empresa. Sendo bem claro, bem sucinto, beleza? Pegou essa visão? Então, às vezes, é necessário você ter muita certeza. Se eu quero criar minha MEI, eu vou trabalhando aos poucos, eu já sei do que eu quero, vai para cima. Agora não, eu não sei como tá instável. Não crie sua MEI simplesmente por criar.
crie já sabendo o que você tem que fazer, crie já sabendo qual caminho você quer seguir, porque isso pode te atrapalhar e é uma desvantagem. Agora a gente entra nos direitos do MEI. Quais são os direitos do microempreendedor individual? Já falamos aqui, aposentadoria por idade. Para homens é 60 anos, para mulheres, se eu não me engano, é a partir dos 65. Mas você pode sim se aposentar pagando a DAS. Porque a DAS, que é o documento de arrecadação simplificado, que você paga lá todo mês do seu MEI, ele literalmente 5% do salário mínimo, ele é mais voltado para a sua aposentadoria, para poder te resguardar. Então você tem direito à aposentadoria. Uma outra coisa, você também tem direito ao auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Se vier a acontecer alguma coisa que te deixe inválido ou se você precisar de auxílio-doença, o seu MEI também te garante esse benefício. Outra coisa, para as mamães, salário maternidade. É possível sim você conseguir o seu salário maternidade, um valor que provavelmente deve se basear entre o salário mínimo a 2, mas é um valor, é um benefício que você, mamãe, que trabalha por conta própria, é autônoma e tem MEI, você pode, se você tiver em dia com os seus pagamentos, você pode sim optar por esse benefício. Mais um, controles simplificados e sem burocracia. De maneira bem clara, se você tiver dúvida, volte esse vídeo quantas vezes quiser, mas aprenda. Tenha o conhecimento dentro de você. O MEI. Se eu sou MEI, o que eu posso fazer? Eu posso literalmente pagar minha DAS para me assegurar. Eu já ganho um alvará de 180 dias e eu posso sim ter meus controles. Eu já sou um CNPJ, eu já sou uma empresa e eu já sou respeitado como tal. Então você se posicionar como empresa vai muito além de só você ter o papel, o certificado. Vai da maneira como você trata seu cliente, vai da maneira como você se posiciona dentro do meio de outras empresas, da maneira como você se apresenta nas redes sociais, da maneira como você se apresenta numa proposta de serviço. Isso tudo é ser empresa, independente da hierarquia que você se encontra hoje. Outro direito do MEI, dispensa de emissão de nota fiscal para consumidor final. Isso aqui eu já comentei, você não é obrigado a emitir nota fiscal para o consumidor final, mas para PJ é necessário e aí mostra que você realmente é uma empresa séria. Você poderá vender para o governo. Olha que maravilha. Vamos supor que por um acaso, o governo realmente pede em grande escala. Mas deixa eu pensar aqui Vamos supor que você presta serviços com merenda escolar, vamos supor, para uma creche. Se você puder, realmente a empresa fizer uma licitação, o governo fizer uma licitação, você pode sim fornecer merenda escolar para aquele lugar. Ou, vamos supor, se você faz mídia, se você faz arte, design gráfico, e vai ter uma campanha eleitoral, o governo sim pode fazer com você um contrato. Durante esse ano você vai fazer os serviços para nossa campanha ou para o que seja. Mas você tem que estar ligado que a sua nota fiscal e o seu valor não podem ultrapassar os R$81 mil de faturamento anual. Beleza? Mas você pode sim vender para o governo como uma empresa normal. Agora a gente entra nas obrigações do MEI. Quais são elas? Primeiro, você precisa emitir nota fiscal de venda para a pessoa jurídica. Lembra? Se você vai prestar um serviço para uma outra empresa, emita a nota fiscal. Não tenha essa dificuldade.
Por quê? Isso mostra a tua seriedade. Isso mostra que você realmente não tá para brincadeira e você quer crescer. Porque lembre-se, o MEI ele é só um estágio. Bem provavelmente para quem quer crescer, expandir seu negócio, ele é só um estágio. Então, quando você se formaliza sem ter muita burocracia, sem ter muita dificuldade, você automaticamente, quando você chega no novo patamar de uma ME, de uma limitada, automaticamente você já está preparado. Mas você emitir nota fiscal, seja de um serviço, de um trabalho que você fez, é super importante. E o bacana para você que é MEI é que você não é obrigado a pagar imposto sobre a emissão da nota. Outra obrigação, pagar mensalmente o DAS. Isso aqui é um fato, né? Geralmente, se você é comércio, você vai pagar R$ 46,00, que equivale a 5% do salário mínimo vigente, mais ICMS, R$ 1,00 que equivale ao ICMS, que é um outro imposto, e vai pagar alguns encargos, mas varia entre 50 a 55 reais. Todo mês, geralmente é todo dia 20, você precisa pagar esse valor. Se você não paga, você está sujeito a perder o seu alvará de funcionamento e também perder a sua empresa, tá? Então assim, é um valor bem irrisório, é um valor bem significativo, mas ele é a comprovação de que você está regularizado com o governo e de que você é uma empresa séria. Beleza? Não deixa isso escapar, porque isso garante todos os benefícios que eu falei nos direitos. Preencher e guardar por 5 anos relatório mensal de receita bruta. Você sabia que como microempreendedor individual, você tem que todo mês informar quanto você vendeu? Provavelmente muitos não sabiam, mas é extremamente necessário que você emita a sua nota fiscal e você também informe dentro do site, dentro da plataforma do governo federal, quanto você vendeu mês a mês. Eduardo, eu não sabia disso. Eduardo, eu não sabia. Eduardo, como faz isso? Eu vou te mostrar. Beleza? Fica calmo que você vai aprender. Outra coisa, arcar com todos os direitos trabalhistas do funcionário contratado. Nossa, agora o negócio ficou sério, né? Arcar com os direitos trabalhistas por isso. Se você só fatura no máximo 81 mil, vamos supor que você tem um assistente administrativo. Você vai ter que pagar o valor, pelo menos do salário mínimo ou no máximo o piso da categoria dele, do funcionário. E aí, como MEI, você tem que pagar todos os encargos trabalhistas, que são férias, 13º, que mais? INSS, geralmente o colaborador paga, mas você também arca com custo, entre outros impostos. Então, para você que está montando sua empresa, que quer montar totalmente legalizada, é importante você já se deparar com esses custos. Porque se você quer um profissional, quer que a sua empresa gire de verdade, o ideal é que você tenha uma pessoa qualificada para trabalhar. E se você precisa de alguém qualificado, você tem que pagar o que a função dela pede. Então, arcar com férias, 13º, passagem, alimentação, se for o caso, é mais um custo-benefício, mas às vezes é proveitoso para o colaborador e vale a pena. Isso tudo são custos de quem? Do MEI. São custos seus. Então, não trabalhe na ilegalidade, tá? É muito difícil? Eduardo. É muito complicado? Mas quando você faz as coisas corretamente, automaticamente as coisas vão fluindo. E aí você vai faturando bem mais, você vai fazendo muito mais coisas. E aí o que acontece? Você sobe de nível.
Então, você entendeu que para você se tornar MEI, você pode ser um profissional autônomo e trabalhar individualmente, mas você pode sim ter um funcionário. E para isso, você tem que arcar com todos os encargos que a CLT, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas, lhe indica. Ok? E aí a gente vai para a nossa parte prática, que é abrindo minha MEI. E aí você vai me perguntar, Eduardo, mas eu tenho meu negócio, eu já vendo sapatos, eu já vendo lingerie, eu já presto serviço de lavagem de carro, de sofá, ou eu tomo conta de criança. Eu nem sei se isso se enquadra, tá? Mas eu só joguei aqui por alto. Mas eu queria saber, eu queria me regularizar. Hoje eu aprendi o que é o MEI, eu aprendi que eu posso me enquadrar nisso, eu aprendi que eu tenho benefícios e tenho obrigações, mas eu queria aprender a criar o meu MEI. Então, eu vou te mostrar agora, anota aí. O site oficial é portaldoempreendedor.gov.br. Isso é muito importante. Então vamos lá. Eu vou abrir com você aqui agora no portal do empreendedor. E eu vou desvendar para você agora, ó. Essa é a página oficial do empreendedor para todos que querem virar MEI. Aqui tem muita coisa bacana, que vão desde para quem já não é MEI, quer se cadastrar, quer se formalizar, até mesmo para quem já é MEI e precisa de um crédito, precisa de entender um pouquinho mais. Aqui tem muita dica bacana e muita coisa para você conhecer. Para você que busca também virar um empreendedor individual, é importante você acessar essa página. Então aqui, ó, a gente tem a página Portal do Empreendedor e aqui tem a parte, ó, Quero Ser. Ou seja, na parte Formalize-se, você tem como se formalizar, ó, por exemplo, aqui você tem que criar um login e senha para você poder se cadastrar, e aí você vai ter um cadastro no governo, e aí automaticamente você vai poder criar sua MEI. A gente tem a parte de atividades permitidas. Lembra que eu te falei? Se eu não me engano, são mais de 430 modalidades. Aqui você consegue ver, ó, uma a uma das modalidades que você pode estar se enquadrando, ó. Agente de viagens independentes, animador de festas independente. Vamos descer um pouquinho mais. A gente tem também, ó, baleiro independente. Não tem mais desculpa para você não estar formalizado. Barbeiro, bike propagandista, que é aquela pessoa que vai rodar anunciando a sua marca ou o seu estabelecimento. A gente tem também, ó, vamos descer um pouquinho mais, vamos lá para D, ó, comerciante de vidros, capoteiro, confeccionadora, confeiteiro, costureira, cozinheiro, criador de peixes, tem muita coisa aqui, ó, depilador, digitador independente, é uma pessoa literalmente para digitar, fazer arquivos, e você pode se enquadrar como MEI, como uma empresa e prestar serviços para pequenos jornais. Olha quanta dica, você pode literalmente estar prestando seus serviços. Agora, olha como funciona a cabeça do empreendedor. Se eu me enquadro numa situação, vamos supor que eu venda brigadeiro. Eu sou Eduardo e eu vou vender brigadeiro. Vamos recapitular. A mente do empreendedor, ela está sempre funcionando, sempre vendo ideias. Eu já sei que eu posso faturar no máximo 80 mil. E aí, como é que eu vendo brigadeiro? Bom, se eu sou MEI, eu posso emitir nota fiscal. Ou seja, eu posso trabalhar com outras empresas. Eu posso sim
vender meus brigadeiros avulso, montar minha barraquinha de brigadeiro, ter a minha venda diária, mas eu posso ir além. Como eu vou além? O que eu faria? Venderia para estabelecimentos comerciais, como bares, restaurantes, que vende comida a quilo ou à la carte no horário do almoço ou da janta, lanchonetes. E qual seria o meu diferencial? Que eu entregaria totalmente personalizado, com nota fiscal. Imagina você vendendo brigadeiro, chegar para um restaurante, olha, você não queria não fechar comigo? Eu consigo fazer um brigadeiro para você, fornecer, olha a palavra, fornecer o brigadeiro para você, para o seu estabelecimento. É um produto agregado, eu vou fazer um preço bem bacana para o seu estabelecimento e você vai conseguir fornecer, prestar esse serviço para os seus consumidores que vêm comer aqui, e aí automaticamente você vai poder ter um doce para oferecer para o pessoal. Você topa? E aí pode ser que daí surja um fornecimento. Então, ao invés de você vender todo dia para 100 pessoas, você vende para uma pessoa jurídica, que é uma outra empresa, porque você também é empresa de brigadeiro, e você vende para outras empresas com pedidos de faturamento. Tá vendo? Como é a visão do empreendedor? Não pode estar focado só no hoje, tem que estar focado em novos horizontes. E aí você pode vasculhar melhor, e quando você for criar um MEI, você pode verificar se você já se enquadra numa dessas modalidades. Se você não tiver numa dessas modalidades, eu sugiro você entrar em contato com 2 canais, ou o Sebrae ou a prefeitura da sua cidade, dizendo, eu quero fazer isso, e eu gostaria de saber se eu me enquadro, eu não estou achando no portal do empreendedor. Como que eu faço? E aí a prefeitura vai te dizer se é proibido, se você pode operar em casa, porque às vezes a pessoa quer fazer uma indústria dentro de casa, com gás, com um caldeirão, e aí isso é prejudicial. Então, se tiver uma inspeção sanitária, você vai se dar mal. Então eu deixo bem claro, pingo no i, para você abrir os seus olhos. Veja antes se a sua modalidade se enquadra no que você vai fazer. Se é dentro de casa, que seja um serviço que se adeque dentro de casa. Então procura, pesquisa, faz tudo direitinho para você não ter dor de cabeça. Uma outra coisa que eu também quero falar na parte de formalize-se. Aqui você também encontra os direitos, os deveres. Então, você vai entrar nesse site, vai fazer seu cadastro e depois ele vai te pedir RG, CPF, até porque geralmente o MEI ele é vinculado ao seu CPF, porque você é um empreendedor individual. Então, geralmente vem o nome da empresa, seu nome e o CPF lá na parte da razão social da empresa. Então você vai se cadastrar, vai gerar o seu MEI, vai fazer tudo bonitinho, no final ele vai gerar um documento e provavelmente vai gerar também a sua DAS para você já começar a pagar. Ok? Vamos também, aí para você que já é MEI, eu vou trazer a parte muito importante. Já sou MEI. Aqui você encontra as partes de atualização de dados, você consegue fazer sua declaração anual de faturamento. Lembra que eu falei? A gente fala e a gente mostra para você literalmente sair da zona de conforto e começar a empreender de maneira correta. Aqui você consegue ter acesso a mercados, você consegue emitir o seu comprovante do MEI, você consegue fazer sua contribuição mensal, entre outras coisas. E por último, a gente passou pela pandemia, correto? E aí o que aconteceu? Muitas empresas quebraram, faliram. Por quê? Porque era uma coisa que muita gente não tinha vivido, é normal. Algumas empresas estavam defasadas e não conseguiram suportar. Mas
houve também uma linha de crédito liberada para você que é MEI, você que está com dificuldade de se manter. Hoje o governo liberou linha de crédito para você poder pegar empréstimo. Então, para você que é MEI, você vai aqui, ó, na parte de crédito e você vai no Solicite-se. E ó, detalhe, tem até um emprestômetro. Nossa, deu até um trava-língua agora. Eu vou clicar aqui para você ver o que é. Ele é um Power BI que, simplificando, ele é um painel de controle que mostra tudo em tempo real. Você vai ver que nesse painel ele mostra todas as instituições financeiras que estão, ou seja, o governo federal liberou um valor para microempreendedores, empresas em geral, e aqui mostra quanto ele liberou, 71 bilhões. Já foi usado 26 e tem ainda 46 a ser utilizado. Para você que é MEI, você pode pesquisar e literalmente ver o empréstimo ou a ajuda que melhor se enquadra, fazer o seu empréstimo com taxas bem bacanas que vão te ajudar a passar por esse momento de crise e que vão te ajudar a ter um suporte ou até um fôlego e uma alavanca para você poder impulsionar seu negócio. Então, se você tem um salão de beleza, se você realmente não tem capital onde investir, não tem capital para investir e fazer um novo negócio, é muito importante que você procure aqui, ó. A gente tem Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Banco Itaú, entre outros, Banco Barisul, esse aqui eu nem conheço, tem o Santander. Então assim, ó, ele mostra para você o que cada um já emprestou e o que cada um está fazendo. Você consegue ter uma visão geral. Tá vendo que são muitas coisas que você nem sabia que existia? Mas é aqui na Live dos Empreendedores que você vai conhecer isso tudo, porque a gente vai trazer sempre dicas muito bacanas. Então você que não é empreendedor, mas que pretende virar empreendedor, busque hoje a melhor opção que se enquadra. Para você que já é empreendedor, formalize-se, emita, faça o seu faturamento mensal, pague sua DAS em dia, esteja em dia com as suas obrigações, exerça os seus direitos. Se você pode e não sabia, faça. E para você que está buscando empreender, fique ligado. Se você é CLT, tem algumas restrições. Para você que não é, que acabou de sair do emprego ou que está procurando fazer essa transição, procure, faça, vê o que se enquadra, veja se realmente a sua empresa é MEI, se ela tem um potencial de crescimento imediato ou não e se formalize. Beleza? Então eu já começo a agradecer a todos vocês que participaram de mais uma live do empreendedorismo e hoje foi muito bacana estar aqui com você